No princípio, havia silêncio, mas não o silêncio do vazio, era o silêncio da perfeição. Um silêncio tão profundo que até o sussurro de uma folha podia parecer uma revelação divina. Adão caminhava entre árvores que não conheciam a morte. Seus pés descalços afundavam na relva úmida, recém-banhada pelo orvalho da manhã eterna. Seus olhos não carregavam medo, sua alma não conhecia culpa. Ele era o primeiro e o único. A criação o cercava como um abraço, rios que dançavam como espelhos líquidos sob a luz do Criador, animais que o reverenciavam como irmão, e frutos que pendiam dos galhos como promessas que nunca seriam quebradas. Tudo estava em ordem, tudo estava em paz. Mas até mesmo o paraíso pode esconder rachaduras invisíveis. Então Elohim disse: não é bom que o homem esteja só. E foi da carne de Adão, do profundo do seu sono e do mistério de seu próprio ser, que surgiu Eva. Ela era luz moldada com poesia. Seus olhos refletiam as estrelas antes mesmo que houvesse noite. Sua presença era mais que companhia. Era espelho, era contraste, era complemento. E assim, os dois passaram a habitar o jardim do Éden, não como servos, mas como coroas da criação. No Éden, o tempo não existia como conhecemos. Os dias não passavam, apenas existiam. Não havia pressa, não havia fim. Era uma eternidade de harmonia. Eles não adoeciam, não envelheciam, não se escondiam. Caminhavam com Elohim ao entardecer, ouvindo sua voz como um trovão manso que tocava o espírito. Mas dentro da perfeição, algo se movia. Algo antigo, anterior ao tempo. Uma inquietação silenciosa, um tremor sutil que vibrava sob as raízes do jardim. Não era pecado, ainda não. Era consciência. Eva começava a sonhar. Nos sonhos, via coisas que não compreendia. Torres brilhando sob céus desconhecidos, criaturas aladas com rostos múltiplos, um livro que se escrevia sozinho e olhos, muitos olhos, vigiando, esperando. Quando acordava, não sabia como expressar o que sentia. Adão via seu silêncio, mas não entendia. Ele também ouvia. Entre as folhas, vozes, sussurros doces como mel, mas com uma melodia estranha, palavras sem forma, ideias que não sabiam onde pousar. Por que não podemos tocar naquela árvore? Perguntava-se. A resposta não vinha, apenas o eco da ordem. Não toquem, não comam. A árvore do conhecimento permanecia ali, no centro do jardim, como uma ferida aberta, uma porta entreaberta que jamais deveria ser cruzada. Sua casca parecia pulsar. Seus frutos brilhavam mais que os outros. Era bela, bela demais. Certo dia, enquanto caminhava sozinha, Eva encontrou algo diferente. Não era um animal comum, era a serpente, mas essa criatura falava. Seus olhos brilhavam com algo mais antigo que o Éden. Sua voz era doce, mas carregava uma profundidade que Eva nunca havia ouvido, nem mesmo de Elohim. E então ela falou: você acredita que está livre, Eva? Mas alguém que não pode escolher é livre de verdade? Eva estremeceu. Não era uma ameaça, era uma pergunta, uma ferida aberta na alma. Por que Deus proíbe vocês de tocarem na árvore? Porque Ele sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Eva não respondeu, não fugiu, não recusou, apenas ficou em silêncio, porque dentro dela algo que estava adormecido acordou. Era a dúvida, mas também era a coragem. Eva retornou ao jardim, mas seus olhos não eram mais os mesmos. Cada folha, cada flor, cada criatura parecia agora coberta por um véu que ela mal percebia antes. A harmonia que antes era plena, agora parecia forçada. Como se tudo estivesse coreografado, como se a liberdade fosse apenas uma ilusão muito bem construída. Naquela noite, não dormiu. O céu estrelado parecia vigiá-la.
As constelações que antes a encantavam, agora pareciam organizadas demais, como símbolos escondidos, como códigos traçados por mãos invisíveis. A voz da serpente ecoava em sua mente. O Criador teme o que vocês podem se tornar. Pela manhã, ela caminhou até a árvore do conhecimento. Adão, vendo-a de longe, sentiu algo estranho. Não medo, mas urgência. Aproximou-se lentamente. Eva estava parada diante do fruto proibido, as mãos trêmulas, o olhar distante. O vento soprou, mas não refrescou. Tocou seus cabelos, mas não aliviou a tensão. Ela não estava movida por fome nem por desobediência. Estava desperta. E se o que nos disseram não for tudo? Ela sussurrou mais para si do que para Adão. Ele hesitou, mas em seus olhos havia uma dor. Uma dor que não vinha do engano, mas da separação. Eles estavam distantes, ainda que lado a lado. Eva estendeu a mão. O fruto era firme com cor viva. Seu aroma parecia carregar memórias de mundos que ela jamais vivera. Ela o segurou. Nada aconteceu. O céu permaneceu azul. O jardim não tremeu. Não havia trovões. Apenas o som suave de sua respiração. E então, ela mordeu. Imediatamente, imagens invadiram sua mente. Imagens que não eram dela, mas pareciam habitar seu espírito desde antes de nascer. Ela viu cidades flutuantes caindo em chamas, criaturas feitas de luz lutando contra as sombras que choravam. Viu o rosto do Criador, dividido, metade compaixão, metade justiça. Viu o tempo como uma espiral, não como uma linha. Viu o nascimento e a morte de estrelas, e chorou por uma dor que não sabia de onde vinha. Caiu de joelhos. O fruto escorregou de sua mão, e Adão correu até ela. "O que você fez?" perguntou em desespero. Eva olhou em seus olhos, lágrimas correndo silenciosamente. "Agora eu vejo", ela disse. Sem pensar, movido por uma mistura de amor, desespero e uma dor ancestral, Adão pegou o fruto e mordeu. Tudo mudou. O vento ficou mais frio. As cores do jardim perderam o brilho. O canto dos pássaros cessou. E então veio a voz. Não era uma voz como as outras. Era a própria vibração do universo, um som que atravessava ossos, carne, espírito. "Adão, onde estás?" Não era uma pergunta física, era existencial. Não perguntava por sua localização no espaço, mas por sua posição na criação. Adão sentiu vergonha. Pela primeira vez, quis esconder-se. Sentiu frio, mesmo sob o calor do Éden. Sua alma foi envolta por um véu que não existia antes, o véu da separação. Sentiu-se nu. Não apenas no corpo, mas na essência. Eva tremia ao seu lado. Ambos se esconderam entre as árvores. Não por medo de serem punidos, mas por não saberem mais quem eram. Elohim apareceu, mas não como antes. Não com a voz doce da tarde, nem com a brisa gentil do entardecer. Ele vinha como força, como presença absoluta. Sua luz era forte demais, seu silêncio ensurdecedor, sua dor palpável. "Vocês comeram da árvore que eu lhes ordenei que não comessem?" O silêncio foi a resposta, mas era um silêncio carregado. Elohim não os destruiu, não os amaldiçoou com ira. O que veio a seguir foi ainda pior. Veio o peso da responsabilidade, a dor da liberdade, o nascimento da consciência. Adão e Eva não haviam apenas desobedecido, haviam rasgado o véu entre a inocência e o saber. E agora, o mundo teria que ser reescrito. O Éden já não era o mesmo, nem Adão, nem Eva. O paraíso se desfazia, não como pedra que se quebra, mas como sonho que acorda. A inocência havia morrido ali, naquele instante. E com ela nascia algo muito mais complexo: a culpa. Olhando ao redor, perceberam que estavam nus. Mas não era a nudez do corpo que os envergonhava, era a nudez da alma. Pela primeira vez, sabiam quem eram, e pela primeira vez, duvidaram de quem eram.
Adão olhou para as próprias mãos como se visse algo sujo. Eva tocou seu próprio ventre e sentiu um vazio onde antes havia plenitude. Seus olhos estavam abertos, sim, mas a luz que viam agora também carregava sombras. Elohim, em sua dor, falou, mas não com fúria, com justiça. Maldita será a terra por tua causa. Com dor darás à luz filhos. Do pó vieste e ao pó tornarás. Essas não foram sentenças de vingança, foram consequências de uma nova realidade. O livre-arbítrio agora exigia responsabilidade e a liberdade, sofrimento. O Éden era um ambiente onde escolhas não existiam e por isso nem amor, nem fé, nem coragem tinham sido provados. Agora tudo mudaria. Elohim vestiu Adão e Eva com túnicas de peles. Um ato silencioso, mas devastador. A primeira morte havia acontecido. Um ser inocente fora sacrificado para cobrir a vergonha dos dois. Sangue havia sido derramado. O ciclo começara. O jardim foi selado. Querubins foram colocados à entrada, empunhando espadas flamejantes que giravam em todas as direções. A árvore da vida permanecia ali, mas inacessível. O homem não poderia mais comer dela, não em seu estado atual, não enquanto estivesse dividido. Adão deu o primeiro passo fora do Éden. O solo que antes era macio, agora feria seus pés. O vento trazia poeira, não perfume. O mundo ainda era belo, mas ferido, fragmentado, como se a criação tivesse sofrido junto com eles. E Eva caminhava ao lado dele, sua face marcada pelo luto de algo que não sabia nomear. Ela não chorava por ter comido o fruto. Chorava por ter acordado para uma realidade que ninguém estava pronto para encarar. A dor da consciência não era castigo, era o preço da lucidez. Nos dias que se seguiram, o mundo parecia crescer à medida que eles o percorriam. As florestas já não sussurravam como no jardim. Os rios tinham margens perigosas, as noites eram frias. E pela primeira vez, eles ouviram o som de um trovão distante e sentiram medo. Adão tentava entender. Tentava se lembrar da voz de Elohim no entardecer, mas agora ela estava longe. Não ausente, mas velada. Como se estivesse esperando. Como se observasse de longe para ver o que os filhos fariam com a liberdade que pediram. Eva, por sua vez, descobria em seu corpo sinais de algo novo. Vida se formava em seu ventre. Uma criança, fruto da união, fruto da queda, fruto da esperança. Ela compreendia agora o peso das palavras ditas no Éden. Multiplicarei em grande maneira a dor de tua conceição. Mas junto à dor, havia algo mais. O ventre de Eva era também uma promessa, uma linha de continuidade, uma semente de redenção. O homem caíra, mas não estava destruído. O Éden fora perdido, mas não esquecido. O Criador não os havia abandonado. Apenas os deixara ver que a liberdade era real e que, por isso, o amor também poderia ser real, pois o amor só é amor quando é escolhido. Na vastidão daquele novo mundo, Adão e Eva construíram um abrigo, rudimentar, frágil, mas era um começo. O primeiro lar da humanidade fora feito não de ouro ou cristais celestiais, mas de pedras e madeira. E dentro dele nasceria o futuro. A semente plantada com dor germinaria. Os dias passaram e o Éden se tornava cada vez mais um eco distante. Adão sentia em seu peito um peso que não sabia nomear. Não era apenas saudade. Era a ausência de algo que jamais voltaria a ser como antes. A terra não obedecia mais com facilidade. As sementes não brotavam em instantes como no jardim. O solo exigia suor. A natureza, antes companheira, agora reagia como se testasse a persistência do homem. E foi nesse novo mundo que nasceu Caim, o primeiro filho,
O primeiro choro, a primeira dor que não era apenas espiritual, mas física, uma dor que gritou do ventre de Eva como um trovão de carne anunciando a nova era. Ela sobreviveu, mas não saiu ilesa. Aquela dor ficou marcada em seus olhos. Caim foi recebido com amor, mas também com um receio inconsciente, porque Adão e Eva sabiam que, ao dar à luz, não estavam apenas criando vida, estavam multiplicando a queda. A humanidade agora se expandia, mas cada alma nascida carregava dentro de si a herança do Éden perdido. Depois veio Abel, mais calmo, mais sensível, mais conectado com a voz que já não se ouvia diretamente. Abel cresceu com olhos que pareciam buscar o céu, mesmo quando plantava na terra. Ele oferecia sacrifícios, não por obrigação, mas por reverência. Sentia, de algum modo, que a conexão com Elohim ainda podia ser buscada, ainda podia ser restaurada. Mas Caim não compreendia. O suor da terra endurecera seu espírito. Seu coração era feito de terra seca, fértil, mas difícil de penetrar. E então, o impensável aconteceu. O primeiro sangue humano foi derramado, não pela mão de uma besta, mas de um irmão. Caim matou Abel. E naquele momento o chão da terra, já ferido pela queda, bebeu o sangue da primeira vítima e chorou. A terra gemeu, o céu se calou e Adão caiu de joelhos. Foi a segunda queda, mais brutal que a primeira, porque dessa vez não foi uma transgressão contra o Criador, foi contra o próprio semelhante. Eva, ao receber a notícia, gritou, mas não era um grito comum. Era o som do coração da humanidade se partindo. Ela se sentiu culpada. Não apenas como mãe, mas como origem. Como se sua escolha no jardim houvesse culminado ali, naquele campo de sangue. Adão, ao olhar para o túmulo de Abel, compreendeu o peso total da liberdade e perguntou-se se o bem e o mal valiam o preço de serem conhecidos. Mas já era tarde. Caim foi expulso, um novo exílio dentro do exílio, um errante na terra, e com ele uma linhagem afastada da presença do Altíssimo. A história seguia, mas já não era linear. Era uma espiral de escolhas, dores e buscas. Adão e Eva continuaram, e com o tempo tiveram outro filho, Sete, e com ele uma nova esperança. A linhagem da fé, a linhagem daqueles que ainda lembrariam de onde vieram, mesmo que não pudessem voltar. E assim, o mundo começou a se encher. Cidades surgiram, povos se formaram. Alguns lembravam vagamente da promessa, outros esqueceram completamente. Mas em cada ser humano havia uma centelha que pulsava, ainda que enterrada, o desejo de retorno. Não ao Éden físico, mas ao estado anterior à queda, aquele lugar onde não havia separação entre Criador e criatura, onde andar com Deus não era uma figura de linguagem, mas uma realidade cotidiana. Elohim não os abandonara. Desde o início já havia um plano, um caminho oculto entre sombras e profecias. Um dia, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Um dia, a espada flamejante seria abaixada. Um dia, o véu seria rasgado. Mas até lá, a humanidade caminharia em meio às trevas, guiada apenas pela fé. Adão envelheceu. Eva também. E pela primeira vez, os corpos que jamais deveriam conhecer a morte começaram a se curvar ao tempo. Cada fio de cabelo branco era um lembrete do preço. Cada dor no corpo, um lembrete da perda, mas também da promessa. Porque mesmo fora do jardim, mesmo entre espinhos e suor, a presença de Deus não os deixara completamente. Estava ali, sutil, disfarçada na brisa, no pôr do sol, no nascer de uma criança, no olhar de um filho que ainda ousava orar. O tempo não perdoava, nem poupava. O corpo de Adão se curvava mais a cada dia. Seus olhos, que um dia contemplaram a glória do Éden, agora viam campos de poeira, pedras, espinhos e sangue.
A história da humanidade havia começado com dois seres feitos à imagem de Deus, mas agora era escrita com suor, dor e lágrimas. Adão sentava-se à porta de sua tenda ao entardecer, contemplando o horizonte como se buscasse algo que não estava mais no mundo físico. Seus pensamentos vagavam. Lembrava da primeira vez que ouvira a voz do Criador entre as árvores. Lembrava da luz que não vinha do sol, mas da própria presença divina. Lembrava da mão de Eva, entrelaçada à sua, quando tudo era inteiro, puro, sagrado. Eva, por sua vez, envelhecia com dignidade. Seus cabelos agora brancos caíam como véu de neve sobre os ombros marcados pelo tempo. Ela havia enterrado filhos, acolhido netos, alimentado gerações, mas em seu silêncio havia lamento. Não arrependimento pela escolha, mas saudade do que já foi. Saudade da paz que não mais habitava o mundo. Eles não se acusavam, não se culpavam. Havia entre os dois um tipo de amor que somente os que passaram pelo peso da queda conhecem. O amor que nasce da dor compartilhada. Os descendentes de Adão e Eva se multiplicavam, e com eles crescia também a distância entre o homem e o Criador. O mundo começava a se corromper pouco a pouco. As memórias do Éden viraram lendas. O nome de Elohim ainda era invocado, mas com menos reverência, com menos temor, com menos fé. Alguns buscavam os céus, outros cavavam a terra em busca de poder. As primeiras cidades surgiram como monumentos à vontade humana. Torres eram erguidas, linhagens guerreavam. E enquanto o mundo seguia em frente, o Éden permanecia selado. Não por força, mas por santidade. Porque o coração do homem ainda não estava pronto para retornar. Mesmo assim, havia aqueles que lembravam. Adão contava histórias aos filhos dos filhos de seus filhos. Falava do jardim, da voz que soava como música, das manhãs sem tempo, do dia em que tudo mudou, e principalmente falava da promessa. Um dia, um descendente virá, ele esmagará a cabeça da serpente e tudo será restaurado. As crianças ouviam com olhos arregalados. Algumas acreditavam, outras duvidavam, mas todos sentiam que aquela dor do mundo não era o fim, era o intervalo. E então chegou o dia em que Adão adoeceu. Seu corpo, outrora moldado pela perfeição, agora se despedaçava sob o peso dos anos. Os ossos do primeiro homem doíam como se carregassem todo o fardo da humanidade. Ele sabia que seu fim estava próximo e aceitou isso com serenidade. Eva permaneceu ao seu lado, segurando sua mão como no início. Havia silêncio entre os dois, mas era um silêncio cheio de significado, de reconciliação, de verdade. Eva assentiu com lágrimas. Nós tocamos no que não era nosso tempo, mas mesmo assim, ele não nos destruiu. Isso também é amor. Essas foram suas últimas palavras, e então fechou os olhos. O primeiro homem morreu. Eva viveu ainda alguns anos. Seus dias tornaram-se longos, mas cheios de propósito. Ela ensinava, contava, aconselhava. Seus olhos tinham visto o céu e também o abismo, mas, acima de tudo, haviam enxergado a esperança. Quando ela também partiu, a terra pareceu parar por um instante. Era o fim de uma era, mas não o fim da história. Adão e Eva haviam falhado? Talvez. Mas mais do que isso, haviam revelado a grande verdade. A humanidade precisa cair para aprender a levantar. A verdadeira liberdade exige dor. A verdadeira fé exige dúvida. E o verdadeiro amor exige escolha. Eles escolheram conhecer. E com isso, lançaram o mundo numa jornada sem volta. Uma jornada de perda, mas também de redenção. Porque a queda não foi o fim, foi apenas o início da maior história já contada. O Éden ficou para trás, uma lembrança imortal, um sonho perdido nas brumas do tempo. Adão e Eva, marcados pela escolha que mudou tudo, tornaram-se símbolos eternos da alma humana, vulnerável, inquieta, sempre em busca de respostas.
Mas o que é a queda, senão o despertar? O despertar para a consciência, para a complexidade do bem e do mal, para a dor e o amor, para a vida e a morte. Não é apenas um castigo, mas o início de uma jornada. Uma jornada onde a alma se descobre, se perde e talvez se reencontre. Neste ciclo interminável reside a essência da existência. A luta, a esperança, o eterno confronto entre luz e sombra dentro de cada um de nós. E assim como Adão e Eva, somos convidados a caminhar por entre as trevas, carregando a centelha da luz, buscando significado em meio ao caos. Se esta história toca algo dentro de você, se faz pulsar aquela inquietação que não se cala, deixe seu comentário, compartilhe suas reflexões e acompanhe para mais jornadas pelo lado oculto da alma humana e dos mistérios que cercam nossa existência. Porque no fim, a verdade não está apenas no que vemos, está no que ousamos questionar.